eu falei, a gente apresentou os números do Renato no Fluminense, e eu falei que o Renato, na carreira dele, tem 7 semifinais de Copa do Brasil, 5 semis de Libertadores, 3 finais de Libertadores e 4 de Copa do Brasil. E no Brasileirão, ele é G4 em 2017, 2018, 2019, 2020 ele é G6 e 21 e 23 ele é vice-campeão no pontos corridos. 22 ele não disputa porque ele tira o Grêmio da segunda divisão, né? E em 2024 ele foi 14º, realmente é o único ano que ele não ficou na parte ali entre os 6 colocados. O jeito do Renato ser, esse jeito fanfarrão dele, faz com que a galera não dê credibilidade pra ele, fale, o Renato não é treinador, mas esses números mostram o contrário, Lessa? Não, sem dúvida que os números mostram o contrário. Tem uma coisa que muita gente fala também, que é o Alexandre Mendes, que é o auxiliar dele, que vê toda a parte tática, que ele não sabe nada de tática, ele não entende nada de tática. E, cara, eu não vou dizer que o Renato é um dos melhores treinadores, levando em consideração o aspecto tático, porque eu acho que tem outros muito melhores do que ele, porque também muitos estudam mais do que ele, se preparam mais do que ele nesse sentido. Então, às vezes, o cara, taticamente, ele é mais. Ele tem uma evolução maior, porque ele também foca mais nisso. O Renato é um cara que. Ele pode talvez não ser o melhor treinador, taticamente falando, mas ele tem outras características que vem também junto com a personalidade dele, mas também é uma capacidade que ele tem de enxergar o jogo, de visão de jogo. Muitas pessoas já falaram isso, de entender o que está acontecendo e tomar decisões durante a partida, nas substituições, no intervalo, decisões que mudam o rumo do jogo. Isso aí, poucos técnicos têm. Essa qualidade, essa capacidade de mudar um jogo e de enxergar bem o jogo, de ter uma boa leitura. Poucos técnicos têm. Tem muito técnico que é entendido de tática, que é tatiquês para lá e para cá, mas na hora do jogo não consegue tomar decisões ali na pressão que consigam mudar o panorama do que está acontecendo na partida. Então o Renato tem essa característica. E ele não vai ser. Se ele fosse bom em tudo, ele estaria treinando na Europa. Ou se já teria sido técnico da seleção brasileira. Ele não é bom em tudo. E por isso ele tem uma comissão técnica com ele, com 2 auxiliares que vão auxiliá-lo também. E, obviamente, são caras que provavelmente focam mesmo na parte tática. Mas agora, você vira pra mim e diz que um cara que chegou a tantas semifinais, um cara que já ganhou títulos importantes, um cara que sempre frequentou a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, esse cara não entende nada de tática? Quem que entende? A gente? Isso aí não faz o menor sentido. Duque, agora a gente Vamos tentar agora, né? Não é Foi, possível, né? foi rápido, foi rápido, foi rápido. Não é Vamos possível, aproveitar, vamos cara. aproveitar. Duque, como é que você acha que o time do Renato vai jogar? Você acha que vai ser um time mais ofensivo, um time que vai jogar ali num contra-ataque, mas o contra-ataque tem aquela fala que viraliza do Renato, né? Um jogo que ele tem pouca posse de bola, que ele fica falando, que nem o cara que leva a mulher pro restaurante, fica conversando, mas aí vai lá, eu que fico com a mulher, então o importante é fazer gol. Tem toda essa polêmica aí do Renato, essas brincadeiras dele. Mas como é que você tá esperando do futebol, da tática do Renato Gaúcho em campo? Cara, eu concordo com o que o Lessa, né, estava falando anteriormente. E assim, o Renato, cara, eu realmente, para iniciar, né, eu tô animado, eu tô empolgado. É uma questão que uma pessoa, né, que tem identificação com o clube, que tá voltando agora, depois aí de alguns anos sem treinar o Fluminense, né, acho que desde 2014, se eu não me engano, fazendo 11 anos, né? Então, assim, eu acredito que o Renato, cara, além também de gostar da bola, eu acho que é uma característica diferente que vinha acontecendo com o Mano, né? E o importante dele, né, o Fio, eu acho também é a questão de gestão de grupo, né, cara? Eu concordo plenamente com o que o Léo você falou, dessa questão de que todo mundo fala, né, que a questão boleiragem dele, dele ser um treinador muito boleiro, de falar muito para a torcida, de dar muitas entrevistas polêmicas sobre até aquela questão de assistir o DVD dele, aquela coisa de boleiro mesmo, né, de quem jogou bola, sabe o que está falando, né? Mas, cara, eu não acho que o Renato Gaúcho seja só isso, né? Você disse mesmo, né? Você bem disse os números, quantos G4 que ele pegou, né? Quantos trabalhos bem feitos que ele foi fazendo com o Grêmio, depois fez lá com o Flamengo. Eu acho que é o seguinte,
o Renato Gaúcho voltando agora, eu acredito que seja diferente. Eu acredito que seja diferente. Ele é um cara que talvez o torcedor precisava no momento, né? De inconsistência, o time muito inconstante, um time que você não tinha muita confiança, e trazer um cara desse, como a gente estava até conversando antes da live, né? Até ontem eu enxergava o Renato Gaúcho, pô, será que esse é realmente o nome certo para treinar o Fluminense? E hoje eu já estou cantando a música, né, do Oba, 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 e animado, esperando acontecer, né, algo bom. Eu estava até vendo nos grupos aqui de alguns amigos, muitos falando, pô, tô com um feeling bom do Renato, tô achando que vai acabar casando, vai acabar dando certo. Eu acho que propriamente do Renato, ele tem algo a acrescentar nesse time, não só da questão de gestão de grupo, né, mas também saber trabalhar, talvez saber organizar melhor a equipe, compactar melhor a equipe, porque o que a gente via do Mano, né, um treinador que prioriza a parte defensiva, ele não vinha priorizando, né? O meio-campo do Fluminense era um deserto, estava um latifúndio no meio-campo do Fluminense. Então eu acredito que ele possa ajeitar, sim, porque ele não é só o boleiragem, não é só o futevôlei da praia. Ele, para ter todos esses números, para ter todos os títulos que ele tem na carreira, ele não é apenas a boleiragem, né? Então, eu acredito que possa ser uma boa aquisição aí do Fluminense para a sequência da temporada. Também tô honesto, tô bem confiante, hoje tô animado ali, né? Antes de ler o Superchat e o Pix, tem um monte de mensagem aqui. A gente pediu, o Rafael Siqueira aqui na produção, pediu o vídeo pra Keck, que é uma setorista do Grêmio, e pro Bruno Magalhães, que é setorista do Flamengo, falando das passagens deles ali, de quem tá acompanhando no dia a dia, quem acompanhou no dia a dia, principalmente a Keck, né? Que o Grêmio, ele tá lá, ele é o Grêmio praticamente, né? Durante todos esses anos. Então vamos ouvir aqui a opinião dela sobre o que ela espera do Renato, que era o Renato, o que ela espera do Renato no Fluminense. Rafa, tudo bem contigo? Saudações tricolores. Bom, vamos lá. O que a torcida do Fluminense pode esperar de Renato Portaluppi? Quero te dizer que primeiro é o maior ídolo da história do Grêmio, a gente é apaixonado por ele aqui, mas a última passagem foi, sem dúvida alguma, a pior passagem do Renato por aqui. E aí eu explico pelo contexto da enchente. A enchente devastou com o Grêmio, que ficou sem a sua casa, uma cidade sem aeroporto, teve que fazer um esforço muito maior e o Renato sofreu muito com isso, muito mesmo. Ele estava assim, parecia de saco cheio nas coletivas, ele precisava realmente de um tempinho para arejar a cabeça e tudo mais. Mas no ano anterior ao ano passado, ano retrasado, 2023, o Grêmio sai de uma Série B, tinha um monstro chamado Luizito Soares no time, mas sai de uma Série B com um resultado muito positivo nas mãos do Renato. E aí a gente viu um Renato no trabalho mais autoral dele, com a camisa do Grêmio, à frente do Grêmio, mesmo com os grandes títulos ali de 2016, 17, 18. Foi um trabalho autoral do Renato, que tinha um grupo muito mais modesto, tinha o extraterrestre, né, do Luizito Soares, mas era um grupo muito mais modesto que aquele grupo vencedor. E ele conseguiu ter um repertório tático muito interessante. O Renato jogava com 3 volantes, jogava com 3 zagueiros, jogava com o centroavante, jogava com os meias. Ele mudava a partir das peças que tinha e conseguiu ser vice-campeão brasileiro. Faltou 2 pontinhos só para o Grêmio conquistar aí um brasileirão de pontos corridos que nunca conquistou e há muito tempo não conquista o Brasileirão. Ele chega à semifinal da Copa do Brasil parando no Flamengo, né? E deu assim, olha, muita esperança para que o torcedor tivesse uma Libertadores melhor em 2024 e um ano melhor em 2024, que acabou não acontecendo. Em 2024 o Grêmio foi eliminado nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil e sofreu para não cair até o final do campeonato. Muito por conta da enchente, sim, muito por conta da enchente, mas o Renato também teve a sua parcela de culpa por não ter conseguido tirar mais do grupo, por insistir muito no esquema tático e por estar visivelmente desgastado. Mas torço muito para que o Renato consiga recuperar
o que ele tem de melhor para entregar para os clubes, porque eu queria Renato na seleção, inclusive, tá? Renato, para mim, é um grande treinador, tem suas teimosias, mas é um cara muito bom de grupo, é um cara que o grupo ama, que joga por ele e tem repertório tático, tá? Tem repertório tático, eu espero que ele vá muito bem no Fluminense, menos contra o meu tricolor aqui, tá bom? Beijo, boa sorte para vocês, que o Renato tenha uma ótima passagem pelo Flusão aí, torço muito pelo Renato, mas não contra o Grêmio. Tchau, tchau.